orientação que Pedro dá aqui aos seus leitores sobre como enfrentar o sofrimento é não estranhar o sofrimento quando o sofrimento chegar. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que Pedro está dizendo aqui é isso. O sofrimento da vida do cristão não é nada extraordinário. Não é fora do comum. Aliás, o sofrimento faz parte da vida do cristão. É ordinário, é comum, está embutido na nossa vida o sofrimento. Esse ponto é muito importante porque se você não entende assim, quando o sofrimento bater na sua porta, quer seja por conta da perseguição, quer seja por conta de qualquer calamidade, uma doença terminal em você ou num filho seu, ou no seu marido ou na sua esposa, a quebra da sua empresa, quando isso chegar, você vai ser tomado de surpresa e dizer: Deus, eu pensei que pelo fato do Senhor ter me perdoado, ter me aceitado como seu filho, perdoado os meus pecados, que o Senhor me trataria de uma maneira diferenciada aqui nesse mundo, me livrando desse tipo de coisa. Deus nunca prometeu isso. Por isso que Pedro disse: amado, não estranhe quando o fogo irromper, quando o incêndio do sofrimento irromper na sua vida, porque não está acontecendo nada extraordinário. Ou seja, isso é que é o padrão. Você viver sem sofrimento é extraordinário. Isso é que é extraordinário, você passar por essa vida e não enfrentar sofrimento de todo tipo, de qualquer tipo. O normal é que você sempre esteja sofrendo de alguma forma. E por que isso? No caso aqui dos leitores de Pedro, a causa principal era a perseguição, porque eles eram cristãos num ambiente hostil. Afora isso, são humanos. E a nossa humanidade, a raça humana, ela está debaixo do juízo de Deus. A queda dos nossos primeiros pais lá no jardim trouxe consequências não somente para eles, mas também para todos os seus descendentes, dos quais nós fazemos parte. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Com dores você terá filhos, disse ele para a mulher. E você vai com o suor do seu rosto ganhar o seu pão, indicando com isso que a vida do homem seria uma vida de sofrimento na sua sobrevivência. Então, Deus submeteu toda a raça humana às consequências do pecado de Adão. Então, pelo fato de você ser descendente de Adão, você já entra nesse mundo debaixo da marca do sofrimento, da dor, da angústia, das aflições, das frustrações, dos problemas. Tudo isso faz parte da nossa humanidade, enquanto Deus não nos restaurar mediante a ressurreição dos mortos no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Então, isso faz parte. Esse ponto eu quero insistir nele, porque a gente vive numa sociedade onde o sofrimento é visto como embaraço. Porque o que é a nossa sociedade ocidental, a nossa sociedade brasileira, qual é o alvo da vida do brasileiro? Ser feliz. E o que é que isso representa para ele? Ter um bom trabalho, ter casa própria, ter seu carro, ter dinheiro para sair de férias, se quiser casar, arrumar uma boa esposa, um bom marido, ter filhos saudáveis, bem-sucedidos, que vão para a melhor escola. Então, esse é o sonho de consumo que a sociedade tem. Felicidade é isso. O sofrimento impede isso. O sofrimento, ele quebra esse plano, esse desejo, esse sonho que a pessoa tem. Então, a sociedade ela não consegue hoje viver com o sofrimento, por isso você vê, proliferam aí aquelas pessoas que pregam autoajuda, prolifera a quantidade de pessoas que procuram ajuda psicológica e mental para a angústia, para o sofrimento, aumenta o número de suicídio, gente que vai para as drogas, o consumo de remédios nessa área é muito grande, ou seja, as pessoas não sabem lidar com o sofrimento é um embaraço, é um incômodo. E às vezes até na igreja. Por que vocês acham que essas igrejas aí, elas prosperam, as neopentecostais? Exatamente porque a pegada delas é o seguinte: você sabe como é que a Universal é chamada no mundo de fala latina? Pare de sofrer. Pare de sofrer. Não é chamada Universal do Reino de Deus. O nome da igreja é Igreja Pare de Sofrer. Exatamente porque a pegada deles é essa daí.
Eles sabem que nós temos anseio de paz, de tranquilidade, de prosperidade, e é exatamente isso que eles estão oferecendo. Pedro, naturalmente, nunca seria um pregador numa igreja dessa, né? Nunca se tornaria pastor de uma igreja dessa, porque ele está dizendo que é normal, não estranhe quando o sofrimento bater na sua porta. Porque se você não está preparado, você vai começar a questionar a Deus. Deus, por que eu? Por que está acontecendo comigo? Por que exatamente eu? Tem tanta gente pior do que eu vivendo bem, e eu, que tenho tentado ser fiel, viver uma vida reta e santa diante de Ti, olha o que aconteceu. Essa doença, essa perseguição, esse espinho na carne que eu tenho aqui. A razão pela qual Deus, se você me perguntar qual o propósito específico de Deus em afligir determinados crentes com determinados sofrimentos, a resposta é que nós não sabemos. Não existe uma relação direta entre sofrimento e um pecado específico. Essa relação direta é feita nessas igrejas, onde eles dizem que todo sofrimento é resultado de um pecado específico que você cometeu. A história de Jó desmente isso. A história de Jó está na Bíblia para desmentir essa relação direta entre um pecado que você comete e o sofrimento que vem depois. Mas eu não sei dizer qual o propósito específico na vida de um crente, porque isso faz parte da providência de Deus, que frequentemente é misteriosa, ele não revela. Mas ele revela o princípio geral do porquê o sofrimento faz parte ordinária da vida do cristão, que pode ser tirado aqui do verso 12, porque ele se refere ao sofrimento como fogo ardente destinado a provar-vos. Pedro aqui está usando uma figura bem conhecida da época, que é do fogo usado pelo ourives para provar os materiais. A palavra provar aqui é a mesma palavra que era usada para o teste de materiais. O que é que se fazia? Se pegava o ouro, se submetia o ouro numa fornalha, num fogo ardente, para que, uma vez que o ouro derrete numa certa temperatura e os elementos estranhos ao ouro derretem em outra temperatura, o fogo faz a separação dos elementos e depura o ouro. O ouro depurado é aquele ouro que passou pelo fogo, e pelo fogo os elementos estranhos eles foram tirados do ouro, de forma que é um ouro puro. Então, essa é a figura que Pedro está usando aqui. O fogo ardente tem como objetivo depurar a fé de vocês. Nossa fé frequentemente está misturada com sentimentos estranhos, alheios, com ideias erradas, e o sofrimento purifica a fé, limpa a fé de ideias estranhas, por exemplo, de que Deus existe para fazer você feliz. Nada como o sofrimento para limpar a sua fé dessa ideia errada. É que Deus tem a obrigação de atender todos os seus caprichos e fazer toda a sua vontade. O sofrimento existe para depurar a sua fé e limpá-la dessa escumalha, desses detritos teológicos, não é, que tornam a nossa fé imperfeita. Então, essa é a razão geral pela qual Deus faz com que o sofrimento seja parte integrante da vida do cristão, para mantê-lo em constante estado de alerta e depurar a sua fé. Por isso, Pedro diz, amados, não estranhem, não achem uma coisa absurda, extraordinária, isso que está acontecendo, porque não está acontecendo nada de extraordinário. Extraordinário é se você passar por esse mundo sem conhecer o sofrimento que a raça humana toda conhece. Aí que seria estranho, né? Mas o normal é isso aqui. Ser cristão não significa imunidade ao sofrimento. Ao contrário, isso pode significar, como Pedro vai dizer mais adiante, até uma intensificação.